Olá, me chamo Rose Valéria da Rocha Lopes e junto com o professor Guilherme Ramos Demétrio, a gente participa desse novo ciclo do PELD, onde estudamos os manguezais da APA Costa dos Corais. E para este trabalho nós temos como título Conservação de Serviços Ecossistêmicos em Áreas Protegidas, o caso dos estoques de carbono dos manguezais da APA Costa dos Corais. Então, como sabemos, o manguezal ele atua como um berçário favorável ao desenvolvimento e estabelecimento de diversas espécies ameaçadas de extinção. E além da biodiversidade que abrigam, os mangues realizam uma série de serviços ecossistêmicos, que são as funções ecológicas decorrentes dos próprios processos do ecossistema, com impacto direto na qualidade de vida do ser humano, sendo passíveis de valoração. E um dos serviços ecológicos mais proeminentes, tendo em vista a atual necessidade de mitigação das mudanças climáticas globais, é o armazenamento de carbono. Então, o mangue ele armazena 50 vezes mais carbono quando comparado às florestas tropicais. E quanto maior a degradação desse ecossistema, menor será o estoque de carbono e, consequentemente, maior a emissão de dióxido de carbono na atmosfera. Alguns estudos mostram que 10% das emissões de CO2 na atmosfera é causada pelo desmatamento dos manguezais. Então, vemos a importância de uma área protegida, pois, teoricamente, mangues dentro de áreas protegidas são mais conservados, tendo em vista um maior gerenciamento sobre eles. Dito isto, temos a nossa área de proteção ambiental Costa dos Corais. Na APA Costa dos Corais, os mangues abrangem cerca de 120 quilômetros de extensão, localizados numa faixa que se estende do estado de Alagoas ao sul de Pernambuco. Ressalta-se que no plano de manejo da APA, dados sobre a qualidade dos mangues são escassos. Além disso, não há qualquer indicação sobre a estrutura e funcionamento desses ecossistemas, evidenciando então a ausência de informações para a tomada de decisão da gestão dessas áreas. Então, com isso, o objetivo deste trabalho é verificar espacialmente a importância dos mangues da APAC como estruturas de assimilação de carbono e regulação deste serviço ecossistêmico. Então, foram selecionadas 2 áreas de mangue de 2 municípios, um mangue de cada município, dentro da APAC, e 3 áreas de 3 municípios, um mangue de cada município, fora desta OC, para a comparação do estoque de carbono entre essas categorias, dentro e fora da APAC. Posteriormente, foram utilizadas técnicas de fotointerpretação, utilizando imagens de satélite para aplicação de cálculos de índices de vegetação, que foi através da dinâmica do carbono, monitorando essas áreas que correspondam à vegetação de mangue. As imagens utilizadas foram do satélite Landsat 8 Sensorole, disponíveis na plataforma do Google Earth Engine. Além disso, o Google Earth Engine também auxiliou no mapeamento das áreas de mangue, através dessas imagens com alta resolução espacial. Posteriormente, essas mesmas imagens foram categorizadas áreas de mangue no ano de 2020 para avaliar a dinâmica do carbono em análise espacial e verificar se a implantação da APAC gera melhora nos processos de assimilação de carbono. Após as áreas de mangue serem categorizadas, foram aplicados os índices de vegetação, o PRI e o NDVI, que também foram executados na plataforma do Google Earth Engine. O estoque de carbono pela vegetação foi o resultante da composição desses 2 índices, o NDVI e o PRI, que gerou um novo índice, o CO2 Flux. Por fim, foram elaborados mapas temáticos com as estimativas de carbono dos mangues dentro e fora da APAC. Então, de acordo com os índices de vegetação aplicados nos fragmentos de mangue, mostra-se que, no geral, as médias que refletem no estoque de carbono foram um pouco maiores nos mangues localizados dentro da APAC com relação àqueles localizados fora da APA. Mesmo com os mangues de dentro da APAC possuindo os maiores índices de CO2, no município de Porto de Pedras, onde se encontra o Santuário do Peixe-Boi, e em Passo do Camaragibe, algumas áreas de mangue obtiveram valores baixos na absorção de carbono, que são essas em áreas em roxo, quando comparadas com as outras áreas de mangue, principalmente as que estão fora da APAC.
Isso mostra que mesmo que essas áreas estejam dentro da APA, elas acabam passando por perturbações que ocasionam a perda do estoque de carbono, emitindo assim maiores taxas de CO2 na atmosfera. Com isso, os dados descritos neste trabalho mostram que, ainda que os mangues da APAC demonstrem valores mais altos na absorção de carbono, alguns fragmentos importantes apresentam vulnerabilidade no estoque de CO2, contribuindo também para o aumento das mudanças climáticas. Esses resultados contribuem com informações para uma melhor compreensão dos aspectos estruturais do manguezal e seus serviços ecossistêmicos prestados, além também de obter uma geração de base de dados para a valoração ambiental dessas áreas. Informamos que essas áreas precisam também continuar sendo monitoradas para auxiliar na tomada de decisão dos gestores a partir de informações cientificamente embasadas para os mangues da APAC.